Vivemos num mundo onde o tempo parece escapar entre os nossos dedos. A ansiedade gerada por inúmeras demandas também pode nos paralisar. Em meio a estímulos constantes, notificações incessantes, uma lista interminável de tarefas para fazer, como que a gente pode recuperar o controle e proteger a nossa produtividade sem comprometer a nossa saúde mental? Neste vídeo eu quero falar sobre a arte de priorizar, como proteger o nosso tempo e a nossa energia. Eu sou a Alessandra, faço parte aqui da Estalo, você está aqui no nosso canal. Em outro vídeo que temos por aqui, eu falei também sobre gestão do tempo, falei de energia e falei de priorização. Isso é uma das temáticas que mais aparecem quando eu falo sobre isso nas empresas, com as pessoas, nas mentorias, nos coachings e assim por diante. E esse peso das prioridades é um tema recorrente. O ser humano ela tem uma incrível capacidade de realizar diversas coisas simultaneamente. Mas quando tudo é prioridade, vamos combinar, né? Nada realmente é. O autoconhecimento ele é essencial para a gente entender o que realmente importa e estruturar a nossa rotina com mais intenção. Eu adoro essa palavra, intencionalidade. Bill Gates destacou no documentário que ele tem na Netflix, se tu ainda não viu, é super interessante, é super inspirador, porque fala das ações que ele tem no dia a dia dele, né? Mas principalmente como ele se organizou para conseguir dar conta de tudo que ele faz. E neste documentário ele fala que o tempo é um recurso que nem ele pode comprar. Uma das pessoas mais ricas do mundo, né? Nem ele pode comprar o tempo. E isso reforça a nossa necessidade de defendermos as nossas horas com rigor, com vontade, querer viver as nossas coisas com o tempo que nós temos. Vamos pegar um exemplo prático aqui quando eu falo, né, de coaching, de mentoria executiva. Um profissional especificamente uma vez me trouxe que percebeu que passava horas respondendo e-mails sem avançar em tarefas que são estratégicas. E muitas vezes ele adotava técnicas de bloquear por períodos específicos, né? O calendário para e-mails, nas reuniões, e deixava janelas que precisavam ser protegidas para o trabalho mais profundo. E isso foi algo que a gente discutiu bastante, a gente teve que avançar, né, entender que precisava ser feito isso. Vinha muito um questionamento de, mas e se as pessoas me procurarem, as pessoas não estão acostumadas a eu fazer desta forma. Mas esse nosso medo, né, de fazer diferente e comunicar às outras pessoas de que eu vou me comportar de uma maneira diferente, a gente precisa enfrentar isso, né? E como resultado, gente, teve maior eficiência, teve menos sensação de estar sempre apagando incêndio. E essa é a sensação que muitas vezes a gente tem de perder o nosso controle, porque tudo vira urgência. É só para te ver, né, como é que tu lida aí com as coisas que te acontecem. Se eu perguntar para ti quantas urgências tu tem no dia, tu vai dizer todos os dias, o tempo todo, né? E as interrupções, né, como eu dei desse exemplo, eles têm um custo bem alto, mas acaba ficando oculto. O nosso cérebro, ele leva um tempo para se reconectar a cada interrupção. Quem nunca estava imerso num projeto e tocou o telefone, veio uma notificação, teve uma conversa inesperada e muitas vezes a gente vai sentir dificuldade para retomar esse ritmo. Então, esse impacto não é apenas sobre um tempo perdido, mas é muito mais sobre uma energia que foi desperdiçada ali. Em um cenário de trabalho remoto, gente, que a gente está vendo do mundo, né, pós-pandemia, que mais a gente teve as pessoas tendo que se adaptar a um trabalho em que muitos perceberam que escapar, né, das distrações do escritório tradicional poderia ser um fator positivo para a concentração. Porém, nem sempre é assim, né?
como que a gente está lidando com os estímulos que a gente tem dentro de casa, né? Vou trazer um exemplo para vocês também, que a gente já conversou aí em algumas demandas do nosso trabalho aqui na Estalo. Um profissional, ele percebeu que estava tendo muitas interrupções no escritório e ele trabalhava numa empresa que exigia muito dele criatividade. E aí ele começou a perceber que ele precisava de alguns dias de trabalho remoto para que ele conseguisse criar, né? E tivesse avisos que sejam visuais, né? Para que ele pudesse entender que aquele era o horário de foco dele. Então isso reduziu significativamente as interrupções e obviamente melhorou a produtividade dele. A gente precisa entender o que é nosso, né? Nesse lugar, como que eu posso fazer? Porque eu posso estar em casa e aí eu tenho a interrupção do vizinho, da música, do barulho de cima, da cozinha, do filho, do companheiro, o nosso computador cheio de pop-ups e notificações. Então, o que eu quero trazer aqui é que, independente do lugar, a gente precisa criar recursos para que a gente lide melhor com as interrupções, para que a gente possa priorizar o momento, né, o tempo que a gente tem. E isso exige um equilíbrio digital, né? Como vocês podem saber, o digital nos consome bastante. E é isso que vem trazendo também alguns sintomas de burnout nas pessoas, né? Porque se a gente se desligar da internet, pode parecer até impossível, né, no mundo de hoje. Como assim eu vou desligar meu telefone? Como assim eu vou tirar o Wi-Fi aqui do meu celular para não receber uma notificação? Mas é possível sim, gente. É possível sim. Estabelecer limites é fundamental. A gente precisa cada vez mais ver como que as pessoas estão esgotadas pelo excesso de estímulos, chegando ao extremo, inclusive um esgotamento, então, que nos leva ao burnout como um diagnóstico. Então, gerenciar as nossas interações digitais, definir horários, criar espaços apropriados para o trabalho, são passos essenciais para evitar esse desgaste. Então coloquem tempo, né? Aí nesse horário eu vou olhar meu celular, vou olhar todas as notificações. Se for algo que precisa me alcançar, eu tenho um e-mail que é da empresa para me procurar ali. Tem o meu calendário que pode marcar uma agenda. Esses movimentos, eles são importantes. Pode ser que pareça impossível eu falando aqui, mas ele existe, gente, dá para fazer, né? Outro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, né? Tinha um colaborador bastante sobrecarregado, ele era da área financeira e ele, nas nossas mentorias, eu conversando com ele sobre essa sobrecarga, sobre esse esgotamento, e a gente falou sobre a técnica do Pomodoro. Não sei se vocês conhecem, mas é um período de 25 minutos de trabalho focado, seguindo por uma pausa de 5 minutos. Então, 25 minutos focado, 5 minutos de descanso. Gente, no meu relógio, eu não tô com ele aqui, mas no meu relógio inteligente, eu tenho a técnica do Pomodoro, ele já veio na configuração. Tem no nosso celular, tem aplicativo, tem até no computador. E se não quiser usar nada desses recursos, tem o próprio relógio assim com cronômetro, com despertador. E funciona, gente. Isso reduz um cansaço mental, melhora a nossa gestão de tarefas, mantém a nossa produtividade sem essa sensação de exaustão. E 25 minutos parece pouco, gente, mas dá para fazer muita coisa em 25 minutos se a gente estiver focado. Então, assim, para a gente finalizar, eu quero trazer outros métodos aqui simples, mas que têm resultados poderosos, como a técnica Pomodoro, mas que são pequenas estratégias que podem transformar a produtividade de vocês para que vocês saibam priorizar o tempo. Então, filtragem de notificações, como eu já disse, personalizar sons de alertas, pode ajudar a identificar o que realmente merece atenção. Por exemplo, como que eu vou desligar aqui botar no silencioso meu celular, e se eu tenho uma urgência do meu filho na escola, se a minha esposa precisar da minha ajuda.
bota uma notificação de emergência, né? Eu, esses tempos, minha mãe estava me ligando e eu sabia que era ela porque tinha um toque diferente no meu celular, então mereceu a minha atenção, né? Técnica GTD, é Getting Things Done em inglês. Inclusive tem um livro sobre essa técnica que é excelente, que basicamente é a gente tirar ideias da mente e registrar em uma lista. Isso faz com que a gente reduza a nossa sobrecarga cognitiva. Então, colocar lá uma caixa de entrada digital que tu possa ter, né? Onde tu anota todas as tuas tarefas antes de organizar elas em prioridades. Esse livro é muito bacana e tem muita coisa aqui no YouTube mesmo que tu pode ver a respeito da técnica GTD, tá? E por último, a regra dos 2 minutos. Se algo pode ser resolvido rapidamente, faça agora, evitando acumular pequenas pendências. Eu mesmo, gente, às vezes eu fico, depois eu vejo isso, depois eu arrumo isso, isso aqui tá em cima da mesa, eu só tenho que guardar em tal lugar, depois eu faço isso. E aquilo fica me incomodando e eu fico olhando para aquilo e isso fica me consumindo. Eu fui lá, pega e faz. Se demora menos de 2 minutos, faça. Então, parece bobo também. Tem até esses tempos eu vi na internet uma pessoa que tá ficando bem famosa, assim, pelos seus vídeos, que bota assim, quanto tempo realmente tu leva, por exemplo, para limpar a tua geladeira? Então, vamos fazer aqui, né? E às vezes demora 15 minutos, 20 minutos, e eu sempre acho que nunca vou ter tempo. Então, valorizar os nossos pequenos tempos para que a gente faça coisas que sejam cotidianas, mas que ocupam a nossa mente. Se tu tem algum outro método, outra técnica e eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários para as outras pessoas saberem. E se tu aplicar uma delas, eu vou adorar saber se funcionou aí contigo, certo? Até uma próxima!